Boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso painel virtual do 20º Simpósio de Direito Tributário da PET. Esse ano, o nosso simpósio tem como tema, e como homenagem também aos 100 anos de imposto de renda no Brasil, trata-se de início das comemorações de 20 anos da PET também, desse simpósio. Hoje teremos a alegria de receber aqui o professor Hugo de Brito Machado II, que é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, também professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e professor do curso de mestrado em Direito no Centro Universitário Cristos, que é a Unicristos, e hoje vai falar para a gente aqui sobre um tema do artigo que ele escreveu em coautoria no livro 100 anos de imposto de renda no Brasil, que trata sobre renda imputada. Então, esse livro vai ser, inclusive, lançado em virtude do nosso simpósio. Então, o professor está com a palavra. Muito obrigado. Queria cumprimentar a todos, cumprimentar você, Fernando, cumprimentar todos da PET, todos que fazem esse evento, cumprimentar todos os que são responsáveis pelo livro que será lançado, uma excelente iniciativa relativa aos 100 anos do imposto de renda, o professor Alexandre Evaristo, o professor Marcelo Magalhães Peixoto, e agradecer pelo convite, pela oportunidade que me dão para estar aqui compartilhando algumas ideias relacionadas ao imposto de renda, esse importante tributo do nosso sistema, agora por ocasião do seu centenário. Realmente o tema que eu escolhi para tratar aqui, para compartilhar aqui hoje, é o tema do artigo que escrevi com o professor Schubert de Farias Machado, meu irmão, que também atua na área tributária, advoga e atua na área tributária, e esse tema nos provocou há algum tempo. Ele nos provocou profissionalmente na atividade de advocacia. Nós enfrentamos alguns problemas de clientes que tiveram esse artigo que nós vamos tratar aqui aplicado, e foi quando nossa atenção foi chamada, foi despertada para o assunto, e esse assunto permite, inclusive, nós debatermos outros aspectos mais fundamentais, gerais, ligados ao imposto de renda. Do que trata essa questão da renda imputada, né? Qual a fundamentação legal e no que consiste essa questão da renda imputada? Na verdade, se trata de uma disposição legal, ela consta do artigo 23 da Lei 4.506, de 64, que dispõe como rendimentos tributáveis o valor locativo do prédio urbano construído quando cedido seu uso gratuitamente. E, em seguida, na sequência, a Lei 7.713, no artigo 6º, aquele artigo que trata de várias isenções do imposto de renda, ela estabelece uma isenção para esse rendimento que é considerado tributável, que seria o valor locativo do imóvel cedido gratuitamente. Se concede uma isenção quando essa cessão gratuita é feita para o cônjuge ou para parentes de primeiro grau. Ou então, vejam só que curioso, quando o valor locativo ele é isento também quando o imóvel é ocupado pelo próprio proprietário. Então, vamos, digamos, simplificar o que essas disposições legais estabelecem. Caso alguém seja proprietário de um imóvel e ceda esse imóvel gratuitamente para um terceiro, um primo, para um amigo, enfim, para uma pessoa qualquer, para uma tia, esse imóvel seja cedido gratuitamente, o valor locativo desse imóvel ele é considerado tributável pelo imposto de renda. No que consiste esse valor locativo? É o valor constante da guia do IPTU, é o valor para efeito de IPTU, mas se considera 10%. O que é considerado rendimento é 10% do valor relativo ao IPTU. Então, se a pessoa tem um imóvel avaliado para efeito de IPTU, esse imóvel é cedido gratuitamente para uma tia, para um parente que não seja de primeiro grau e não seja o cônjuge. Nesses casos, 10% do valor do IPTU, do valor da base de cálculo do IPTU, não do imposto predial e territorial urbano, mas da base de cálculo do IPTU, é considerado rendimento. E aí, quais são os problemas que isso suscita? Primeiro, o dispositivo isentivo, o artigo 6º da Lei 7.713, quando ele isenta
a situação em que o próprio proprietário ocupa o imóvel gratuitamente, ele já sugere que seria, em tese, tributável até mesmo o valor locativo, esses 10% do valor venal do imóvel, esse suposto rendimento, essa renda imputada, como se diz no artigo, seria tributável até mesmo se o próprio proprietário estivesse ocupando o imóvel. Então, eu compro uma casa, a casa é minha, eu moro na minha casa, eu poderia ter que pagar imposto de renda sobre o aluguel que eu estou deixando de receber de mim mesmo. Só não por conta da isenção. E se nós lembrarmos que a isenção, as isenções, ensina o professor Roque Carrasa, elas diferem das hipóteses de não incidência, porque as isenções tratam de situações que seriam tributáveis se as normas isentivas não existissem. Então, o que a Lei 7713, o artigo 6º, sugere é que não fosse essa isenção, até mesmo o valor locativo do imóvel próprio, ocupado pelo proprietário, ele poderia ser considerado rendimento para efeito de imposto de renda. E a ideia aqui é de que isso, nós podemos, inclusive, verificar isso na literatura estrangeira, no direito comparado. Existem outros países que contemplam essa figura, isso não é uma criação do Brasil. É a ideia de que existe capacidade contributiva quando alguém tem um imóvel e pode alugá-lo e receber os aluguéis. Se ele não aluga, ele está abrindo mão daqueles rendimentos. Se ele mora no imóvel próprio, ele está deixando de pagar aluguel para alguém, e isso seria renda também. Seria uma manifestação de capacidade contributiva também. E é aqui que entram as nossas reflexões. Primeiro, nós devemos observar que essa não é uma norma que crie uma ficção. Essa não é uma norma que crie, na verdade, uma presunção, ela não é uma norma anti-elisiva ou anti-abusiva, como pode parecer no primeiro momento. No primeiro momento pode parecer o seguinte: não, se o sujeito tem um imóvel cedido gratuitamente para um terceiro, provavelmente isso se trata de um rendimento que ele está omitindo. É mais ou menos como acontece com os depósitos bancários de origem não declarada e não identificada. Presume-se que eles são rendimentos. Então, a mesma coisa aconteceria com esse imóvel cedido gratuitamente. Presume-se que a pessoa está recebendo um aluguel e não está declarando. Não é isso. Não é isso. A disposição legal se reporta expressamente à situação de cessão gratuita. Se fosse uma norma anti-elisiva, uma norma anti-abusiva, na verdade, anti-abusiva, isso não seria um caso de elisão, seria um caso de sonegação ou de evasão, a pessoa recebe o aluguel e não declara. Mas se fosse uma norma anti-evasiva, se o contribuinte comprovasse que realmente a cessão é gratuita, de fato a cessão é gratuita, ele não está recebendo nada por ela, e isso fosse incontroverso, o imposto não poderia ser exigido. Mas não é isso que acontece. A lei se refere expressamente a cessões gratuitas. Então, mesmo nos casos em que isso é incontroverso, e era o caso que eu mencionei, que foi o caso no qual eu atuei como advogado, o sujeito havia cedido o imóvel para a própria pessoa jurídica que ele explorava, ele era sócio-diretor de uma empresa que ocupava um imóvel que era dele, mas não pagava aluguel para ele. Inclusive, se a empresa se ele quisesse fazer um planejamento tributário, ele poderia fazer a empresa pagar o aluguel para ele, e ele poderia, inclusive, deduzir esse aluguel do lucro apurado pela empresa, se ela apurasse pelo lucro real. Mas, na verdade, ele não estava nem preocupado com isso, realmente, como o imóvel era dele, a empresa dele ocupava o imóvel e ele não estava pagando aluguel da empresa dele para ele. Era uma cessão gratuita. E o outro imóvel, eram dois, o outro imóvel ele havia cedido para uma tia que tinha sido quase que como uma segunda mãe para ele, uma tia que tinha criado, ajudado a criação dele, ele tinha muita gratidão por essa tia, e a tia morava num imóvel que era dele, ele cedeu para a tia. E isso era absolutamente incontroverso. A tia nem capacidade contributiva para pagar aluguel para ele tinha, e era por isso que ele tinha cedido o imóvel para ela. Ela não tinha uma condição financeira boa, e por isso ela morava no imóvel cedido por ele. Então, era incontroverso, o fisco não colocava em dúvida que os imóveis haviam sido cedidos gratuitamente. Mas a lei diz, a cessão gratuita, se não é para o cônjuge ou para um parente de primeiro grau, o rendimento deve ser considerado como existente e tributado. E aí a comparação que se faz com o direito estrangeiro, em que essa figura eventualmente pode aparecer, é que no Brasil nós temos um ordenamento jurídico diferente, próprio, peculiar, que na Constituição consagra regras de competência que desde o texto constitucional, delimitam o que pode ser tributado e, a contrário senso, o que não pode. E nós temos no Código Tributário Nacional normas gerais que
traçam um perfil, delimitam com mais clareza o teor dessas normas de competência, até para evitar conflitos entre elas, conflitos entre os entes federativos que têm as diferentes competências que não se devem sobrepor. E aqui a gente nem precisa entrar naquela polêmica de se a Constituição emprega tipos fechados ou se são conceitos abertos, ou se são, o contrário, tipos abertos ou conceitos fechados. Não precisamos entrar nessa discussão, porque, embora particularmente me pareça que essa discussão não tem muito sentido, todos os conceitos são potencialmente vagos, todos eles, salvo os matemáticos, salvo os conceitos que se referem a realidades ideais matemáticas, como o que é um quadrado, o que é um triângulo, tirando o que é um número primo, tirando esses conceitos que se reportam a realidades ideais matemáticas, todos os outros são potencialmente vagos. Vai depender do contexto saber se eles vão ter um sentido mais amplo ou mais restrito. E notem, não estou dizendo que depende da vontade do intérprete, que é arbitrário, que pode usar e fazer com a palavra o que ele quiser. Depende do contexto. A frase "é proibido o uso de biquínis", na entrada de uma praia de nudismo, muito claramente impõe que as pessoas entrem nuas. A mesma frase "é proibido o uso de biquínis", colocada na entrada de um shopping center, muito claramente diz que é proibido que as pessoas entrem vestindo menos do que o biquíni, elas devem vestir mais do que o biquíni. Então, a mesma frase vai dizer o contrário, dependendo do contexto em que ela é colocada, e não dependendo da vontade do intérprete. A mesma coisa vale para as palavras que se expressam, que as normas de competência expressam na Constituição. E quando a Constituição fala renda, por mais vago que possa ser esse conceito, não é tanto assim. O contexto histórico, o contraste com outros artigos da Constituição, nos sugere o que o Constituinte pode estar referindo como renda. Renda não pode ser a mesma coisa que receita, porque senão lucro e receita não seriam fatos diferentes tributáveis por contribuições previdenciárias. Então, nós temos renda decorrendo da capacidade contributiva, renda não pode alcançar o mínimo existencial. Então, existem várias pistas na Constituição, e o professor Humberto Ávila tem um excelente livro sobre o conceito constitucional de renda, em que ele indica quais são essas pistas. Existem diversas pistas na Constituição que nos indicam o que pode ser entendido como renda. Mas o Código Tributário Nacional esclarece, no artigo 43, com mais clareza, que o fato gerador do imposto de renda deve ser a aquisição da disponibilidade econômico-jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. E aí define renda como o produto do trabalho, do capital, da combinação de ambos, e proventos de qualquer natureza como outros acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Portanto, renda envolve acréscimo patrimonial que decorra do capital do trabalho ou de outras fontes, seriam proventos, mas renda é acréscimo patrimonial, mas o fato gerador não é apenas o acréscimo, é a aquisição da disponibilidade. Então, se eu comprei ações da Irani, se eu comprei ações da Klabin, se eu comprei ações de uma empresa qualquer, e essas ações se valorizaram, o meu patrimônio aumentou. Mas eu não vendi as ações, elas continuam na minha carteira, eu não quero vendê-las, vou fazer buy and hold, vou ficar com elas por muito tempo. Nesse caso, eu não tenho a aquisição da disponibilidade desse acréscimo. Só no dia que eu vender as ações e realizar o ganho é que eu vou ter a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica dessa renda. Então, se nós lançarmos agora os olhos para o que diz a legislação ordinária, essa que foi citada, do imposto de renda, quando cuida dessa hipótese de renda imputada, nós estamos diante de uma situação em que não há acréscimo patrimonial, sequer, e muito menos disponibilidade desse acréscimo patrimonial quando alguém deixa de alugar um imóvel. E aí se pode dizer, não, mas há disponibilidade, porque a pessoa poderia ter alugado e não alugou. A gente já recorre aqui a uma ficção, porque eu não posso pressupor que ele conseguiria alugar se fosse alugar. O mercado pode não estar tão líquido quanto se pensa, e ele pode estar tentando alugar e não conseguiu, por isso que emprestou para ti. Além disso, existe uma outra reflexão que se deve fazer, que é a seguinte: eu não posso tributar alguém porque alguém decidiu não praticar o fato gerador. Se um renomado advogado parecerista resolve fazer um parecer de graça, porque é por razões ideológicas, o parecer é a favor de um candidato que ele apoia, é por razões sentimentais, o parecer é para uma namorada que enfrenta uma questão jurídica que ela precisa de apoio e ele faz um parecer para que ela use na questão que vai enfrentar. O parecer é feito por razões caritativas, é uma pessoa necessitada que precisa, ele faz o parecer, por uma questão honorífica, por uma questão patriótica, ele faz o parecer gratuitamente para alguém, não interessa o motivo, ele fez o parecer gratuitamente e não recebeu nada por isso, ele não pode ser tributado pela renda que ele decidiu não receber.
O comerciante que resolve não vender uma mercadoria ou que doa a mercadoria não pode ser tributado como se tivesse vendido porque ele não vendeu porque não quis. A mesma lógica se aplica para o rendimento. Então, essa disposição legal é uma disposição legal que contraria não só o Código Tributário Nacional e, por via de consequência, o artigo 146 da Constituição, que reserva esse papel para a lei complementar, como contraria o próprio artigo 153, inciso 3 da Constituição. No caso, nós não temos pronunciamento jurisprudencial das Cortes Superiores ainda sobre isso, graças à nefasta jurisprudência defensiva. As Cortes Superiores não conhecem de recursos por razões processuais as mais esdrúxulas para se livrar de problemas. É um filtro irracional, é um filtro que não leva em conta o teor, o mérito dos processos que chegam às cortes, leva em conta se faltou ou não faltou um carimbo, leva em conta se houve ou não houve violação à súmula 7, e a súmula 7 passa a ser aplicada a tudo, mesmo quando não se discute fato, mesmo num mandado de segurança em que todos os fatos são incontroversos, os ministros ainda encontram um jeito de aplicar a súmula 7 para não conhecer das questões, e aí isso vai fazendo com que questões não sejam apreciadas pelas cortes superiores quando deveriam ser. Essa, talvez, seja uma delas. Nós temos algumas decisões de TRF sobre esse assunto, mas não temos decisões das cortes superiores ainda. Em parte porque o fisco aplica pouco o artigo, em parte porque, como disse, a jurisprudência defensiva tem impedido os tribunais de conhecerem do assunto. Mas são essas as questões que gostaria de trazer para a reflexão dos senhores, mais discussão, mais aprofundamento sobre esses temas pode ser feito no próprio livro que está sendo lançado sobre os 100 anos do imposto de renda, um dos textos referidos, um dos textos constantes do livro, que foi o que eu escrevi com o Dr. Schubert Machado, ele trata desse assunto, aprofunda um pouco mais esse assunto. No texto também é possível encontrar uma outra literatura, existem já outros artigos sobre isso que estão referidos nesse texto. Então eu agradeço e me despeço aqui, mais uma vez reiterando os meus cumprimentos a todos os que fazem a APET. Muitíssimo obrigado.